Olá, amantes do mistério, guardiões da sabedoria ancestral e exploradores dos véus que separam o nosso mundo do invisível. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde as histórias ecoam através dos séculos e o passado se mistura com o presente em rituais e crenças. Hoje, vamos desvendar os segredos de um dia muitas vezes esquecido, mas carregado de energias sutis e advertências ancestrais. O 24 de outubro. Prestem atenção. Nenhuma folha cai por acaso. Nenhuma nuvem passa sem um propósito. Neste dia, as fronteiras entre o tangível e o etéreo tornam-se perigosamente tênues. É um momento de vigilância, um ponto no calendário onde o respeito pelas tradições pode ser a vossa única bússola e a ignorância, o vosso maior perigo. Ignorar os sussurros do passado neste dia pode abrir portas que ninguém deseja cruzar. O 24 de outubro, no coração de um outono já avançado, é um dia de transição, onde a natureza se prepara para o sono invernal e os dias escuros começam a reivindicar o seu domínio. Conhecido popularmente como o Dia de Santo Antônio Maria Claret, a sua importância transcende o calendário litúrgico, enraizando-se profundamente nas preocupações populares com a passagem do tempo, a colheita e a proteção contra as forças que espreitam nas sombras crescentes. Neste dia, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Antônio Maria Claret, um sacerdote espanhol do século XIX, fundador dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecidos como claretianos. Ele foi um homem de fé inabalável, um pregador incansável e um visionário. Contudo, para lá das pregações e da fundação de ordens religiosas, a figura de um santo, no imaginário popular, adquire contornos místicos, tornando-se intercessor e protetor. As pessoas, em Portugal e em outras culturas de matriz católica, recorrem a Santo Antônio Maria Claret com diversas preces. Muitos pedem sabedoria e discernimento para enfrentar decisões difíceis, inspirados pela sua lucidez e coragem. Outros, em busca de cura para males do corpo e da alma, confiam na sua intercessão, lembrando os muitos prodígios a ele atribuídos. Aqueles que anseiam por proteção contra calúnias, falsos testemunhos ou perseguições espirituais, também se voltam para ele, dada a sua própria experiência de adversidades. Existem ainda os que pedem força para evangelizar e espalhar a palavra de Deus, ecoando o seu ardor missionário. Embora a figura de Claret seja relativamente recente em comparação com outros santos, a fé popular tece as suas próprias conexões, associando a sua proteção ao outono, período de recolha e de maior introspecção. É aqui que os antigos ecos do paganismo se misturam, onde a veneração ao santo pode sobrepor-se a ritos mais antigos de proteção da colheita e da família contra as geadas e os espíritos errantes que se tornam mais ativos com a diminuição da luz. Para compreendermos a profundidade da energia deste dia, mergulhemos na extraordinária vida de Santo Antônio Maria Claret. Nascido em Salent, Espanha, em 1807, Antônio era filho de um modesto tecelão. Desde muito jovem, demonstrou uma inteligência aguçada e uma piedade fervorosa. Ele passava horas a fio a observar o trabalho no tear, um espetáculo que o fascinava. Um dia, ao ver o movimento repetitivo das lançadeiras, teve uma epifania. Quantos fios se perdem, quantas vidas se desviam do seu propósito celestial, tecendo apenas para a perdição. Esta revelação foi um divisor de águas, solidificando a sua vocação religiosa. Contou-se que, ainda criança, ao brincar junto a um rio, uma criança pequena caiu na correnteza. Antônio, embora pequeno, atirou-se à água sem hesitar, lutando contra a força da corrente e conseguindo resgatar o menino. Este ato de bravura foi visto como um presságio da sua vida dedicada a salvar almas. Ordenado sacerdote, Antônio Maria Claret dedicou-se com paixão à pregação e à catequese. Percorreu as regiões mais remotas da Catalunha, a pé, sem bens, apenas com um crucifixo e o rosário.
As suas homilias eram tão poderosas que, dizia-se, as pessoas ficavam hipnotizadas, comovidas até as lágrimas e, por vezes, curadas de males inexplicáveis. Houve um episódio notável em que, durante uma pregação num vilarejo assombrado pela seca, Claret elevou as mãos ao céu, e em poucos minutos, nuvens escuras cobriram o firmamento, trazendo uma chuva salvadora. Não era apenas a eloquência que atraía multidões, era a convicção, o fogo divino que ardia nele. As suas palavras eram flechas de fogo, capazes de tocar os corações mais endurecidos. Ele também possuía o dom da profecia e da leitura de almas, sendo capaz de discernir os pensamentos e as intenções ocultas das pessoas. Fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria em 1849, para expandir a sua missão evangelizadora. Pouco depois, foi nomeado arcebispo de Santiago de Cuba, onde enfrentou desafios monumentais: miséria, escravidão, heresias e resistência de poderosos inimigos. No entanto, com a sua fé inabalável, reformou o clero, criou escolas, hospitais e caixas econômicas para os pobres. Foi alvo de inúmeras conspirações e até de tentativas de assassinato. Numa ocasião, um agressor tentou esfaqueá-lo no pescoço. Conta a lenda que a lâmina, ao tocar-lhe, dobrou-se como papel, e o agressor foi paralisado por uma força invisível, antes de cair em si e pedir perdão, profundamente arrependido. A sua vida foi uma tapeçaria de milagres, sacrifícios e perseguições. De volta à Espanha, foi confessor da rainha Isabel II, mas o clima político turbulento fê-lo exilar-se em França, onde veio a falecer em 1870. A sua história é um lembrete de que a fé, a coragem e a dedicação podem mover montanhas, mesmo nos tempos mais sombrios. Agora, voltemos ao nosso presente e aos sinais da sorte que o 24 de outubro nos oferece. Na tradição popular, primetas e presságios. Neste dia, o universo fala-nos através de sinais, e os nossos antepassados aprenderam a decifrá-los com mestria. As primetas servem como guias, alertando-nos para o que virá. Primetas de tempo e colheita. Se o sol espreitar cedo a 24 de outubro, o inverno será brando e a próxima primavera generosa. A lógica mística reside na ideia de que a luz solar, mesmo em tempos de declínio, é um prenúncio de calor e fertilidade futuros. Um dia soalheiro indica que as energias positivas prevalecerão sobre o frio e a esterilidade do inverno. Ver geada no 24 de outubro pressagia um inverno rigoroso e neve abundante. A geada prematura é vista como um sinal de que o frio está a apressar-se, indicando que as baixas temperaturas se instalarão por mais tempo, afetando as colheitas mais tardias e as reservas de feno. Se os pássaros migratórios se juntarem em grandes bandos e partirem antes do 24 de outubro, um tempo de tempestade se aproxima. Os pássaros são considerados mensageiros da natureza, sensíveis a mudanças energéticas. A sua partida apressada sugere que sentem a iminência de fenômenos meteorológicos severos, talvez indicando ventos fortes ou chuvas intensas que podem danificar as últimas colheitas. Uma névoa densa ao amanhecer do 24 de outubro é sinal de um outono longo e sem grandes chuvas. A névoa, que esconde o sol, é interpretada como uma barreira para as chuvas, prolongando um período seco que pode ser benéfico para a vindima, mas prejudicial para os pastos. Se as castanhas caírem em abundância e estiverem bem formadas, o ano novo trará fartura. A castanha, símbolo de sustento e colheita outonal, representa a recompensa pelo trabalho. A sua boa qualidade e quantidade prevêem que a terra continuará a ser generosa nos meses vindouros, garantindo a prosperidade. Observar aranhas a tecer teias densas e baixas, próximo ao chão, indica que o tempo vai agravar-se com ventos fortes. As aranhas são consideradas barômetros naturais. A sua busca por abrigo em locais mais protegidos é um instinto que lhes diz que o tempo está prestes a ficar mais hostil,
trazendo tempestades e vendavais que podem danificar casas e plantações. Se houver muitos cogumelos nos campos, o inverno será ameno e a primavera chuvosa. Os cogumelos, que proliferam na umidade e em temperaturas amenas de outono, são um indício de que o ciclo de chuva e calor vai continuar, proporcionando condições favoráveis para o solo e para o próximo ciclo de crescimento. Primetas cotidianas e de abundância. Encontrar uma moeda virada para cima neste dia significa boa sorte financeira a caminho. A moeda, especialmente se for antiga ou de valor, representa a riqueza que se revela. A sua posição, virada para cima, simboliza a abertura para a prosperidade e a oportunidade de ganhos inesperados, um presente do destino. Partir um espelho no 24 de outubro atrai má sorte por 7 anos, mas se o jogares num rio corrente, podes dissolver a maldição. O espelho, portal para a alma, e o reflexo do eu, quando partido, simboliza a fragmentação da sorte e da proteção. O rio, por sua vez, com a sua energia purificadora e em constante movimento, tem o poder de levar consigo as energias negativas, impedindo que a maldição se enraiza. Se o pão queimar no forno sem razão aparente, cuidado com desavenças familiares. O pão, alimento sagrado e símbolo de união familiar, quando se estraga no processo de cozedura, é um presságio de harmonia quebrada. O seu escurecimento indesejado representa a queima das relações, avisando sobre tensões e conflitos internos. Ao varrer a casa, se varreres as migalhas para fora da porta, estarás a varrer a prosperidade da tua casa. As migalhas, mesmo as mais pequenas, são consideradas símbolos de abundância e da bênção do alimento. Varri-las para fora é como rejeitar a fortuna, abrindo a porta para a escassez e a pobreza, pois o que é dado pela terra deve ser respeitado e guardado. Os sonhos na noite do 24 de outubro, portais para o inconsciente. Nesta noite, os véus entre os mundos são mais finos, e os sonhos podem ser verdadeiros oráculos. Prestem atenção aos símbolos que surgem. Sonhar com água corrente e límpida pressagia purificação, renovação e superação de obstáculos. Se a água for turva, indica que há emoções reprimidas ou situações confusas que precisam de ser resolvidas. A clareza da água reflete a clareza da alma e do caminho, enquanto a turbidez alerta para a necessidade de limpeza. Sonhar com florestas ou árvores. Árvores frondosas simbolizam crescimento, estabilidade e abundância. Árvores secas ou caídas alertam para perdas ou fins de ciclo. A floresta densa pode significar um período de introspecção ou a necessidade de explorar o seu subconsciente. A vitalidade das árvores no sonho espelha a nossa própria vitalidade e capacidade de prosperar. Sonhar com chaves representa novas oportunidades, segredos revelados ou a solução para um problema complexo. Uma chave enferrujada pode indicar oportunidades perdidas ou dificuldades em aceder a algo. As chaves são símbolos de acesso e desvendamento, abrindo portas para o conhecimento ou para novos caminhos. Sonhar com animais selvagens. Dependendo do animal, pode ter vários significados. Um lobo pode simbolizar instintos primários, liberdade ou ameaça. Um cervo representa gentileza, inocência ou um guia espiritual. Um pássaro voando livremente sugere libertação e esperança. A natureza do animal e a sua interação conosco no sonho revelam aspectos do nosso eu mais profundo ou desafios externos. Sonhar com o próprio reflexo no espelho. Se o reflexo estiver claro e feliz, indica autoconfiança e harmonia interior. Se estiver distorcido, triste ou assustador, pode ser um aviso para lidar com questões de autoestima ou com a sua verdadeira identidade. O espelho é um portal para a autoanálise e o reflexo é a manifestação da nossa percepção de nós mesmos. Sonhar com uma figura de um santo ou uma igreja.
reflete a busca por orientação espiritual, conforto ou perdão. Pode indicar a necessidade de se conectar com a sua fé ou de encontrar propósito na vida. Sonhos assim são frequentemente vistos como intervenções divinas ou como um sinal de que estamos a ser guiados por forças maiores. Aqueles nascidos sob a influência do 24 de outubro. Os nascidos neste dia carregam consigo uma aura particular, uma tapeçaria de traços únicos tecida pelas energias do outono e pela influência dos astros. São indivíduos com uma profunda sensibilidade e intuição aguçada, capazes de perceber nuances que a maioria ignora. A sua natureza é complexa, misturando um lado prático e determinado com uma veia mística e sonhadora. Possuem uma resiliência notável, capazes de se reerguer das adversidades com uma força interior que surpreende a todos. No entanto, esta profundidade pode levá-los a ser introspectivos, por vezes até melancólicos, ponderando sobre os grandes mistérios da vida. A sua honestidade é um traço marcante. Valorizam a verdade acima de tudo e esperam o mesmo dos outros. Têm um forte senso de justiça e são defensores dos oprimidos. No amor, são parceiros leais e dedicados, mas precisam de alguém que compreenda a sua alma complexa e que lhes dê espaço para a sua introspeção. A sua sorte está muitas vezes ligada à sua capacidade de confiar nos seus instintos e de seguir o seu próprio caminho, sem se deixar abater pelas expectativas alheias. Muitos encontram sucesso em áreas que exigem criatividade, intuição e uma profunda compreensão da condição humana, como a arte, a psicologia ou as ciências esotéricas. Os guardiões dos nomes, Imeninique, do dia. Neste dia, celebram o seu onomástico, dia do nome, aqueles que carregam nomes com uma ressonância especial. Entre eles, destacam-se Antônio, Maria, Félix, Florentino e Luís. Tomemos, por exemplo, o nome Maria. Este nome ancestral, de origem hebraica, significa Senhora soberana, a pura, a eleita. As Marias, muitas vezes, manifestam uma personalidade forte e determinada, aliada a uma profunda compaixão e uma intuição notável. São mulheres que carregam uma beleza interior e uma capacidade de sacrifício que as torna pilares nas suas comunidades e famílias. A sua presença é frequentemente uma fonte de conforto e esperança para os que as rodeiam, e a sua sabedoria é adquirida através de experiências vividas com intensidade e reflexão. E agora, mergulhemos nas tradições e rituais que podemos e devemos honrar neste 24 de outubro para alinhar-nos com as energias do dia e garantir proteção e prosperidade. O que fazer no dia do véu tênue? Tradições e rituais de proteção e abundância. As tradições ancestrais não são meras superstições, são pontes que nos ligam à sabedoria do passado. No 24 de outubro, é crucial honrar estas práticas. 1. Ritual da purificação do lar com alfazema e alecrim. Objetivo: limpar o ambiente de energias negativas acumuladas e proteger a casa contra influências indesejadas que podem tentar entrar neste dia de véus finos. O que precisará? Um punhado de alfazema seca, um punhado de alecrim seco, um recipiente de metal, queimador de incenso ou panela pequena, um carvão vegetal, para incenso, ou fósforos, isqueiro, uma taça de água benta, opcional. Quando e como conduzir? Este ritual deve ser realizado ao final da tarde, quando a luz começa a diminuir e as sombras se alongam, simbolizando a transição. Acenda o carvão vegetal no recipiente de metal até que ele fique em brasa. Coloque pequenas porções de alfazema e alecrim sobre o carvão. À medida que o fumo aromático começa a subir, caminhe lentamente por todas as divisões da sua casa, começando pela porta de entrada e movendo-se no sentido horário. Ao passar por cada canto, porta e janela, visualize o fumo a absorver e a afastar todas as energias estagnadas, pensamentos negativos
e qualquer presença indesejada. Ao fazer isso, repita mentalmente ou em voz baixa: com a força da terra e o sopro do ar, que a luz purifique e o mal se vá. Que esta casa seja um santuário de paz e amor. Concentre-se especialmente nos cantos, pois é onde as energias tendem a estagnar. Abra um pouco as janelas para que o fumo e as energias negativas possam sair. Texto do encantamento, opcional. Alfazema de paz, alecrim de amor, purificai meu lar de toda a dor. Que a aura seja limpa, que a porta seja forte, afasta o que é nefasto, atrai a boa sorte. O que fazer? Depois, uma vez que tenha percorrido todas as divisões, coloque o recipiente numa área central da casa, para que o fumo continue a agir até o carvão se apagar. Pode borrifar um pouco de água benta, se tiver, nas entradas, reforçando a proteção. Deixe as ervas queimadas arrefecerem e deite-as na terra, como uma oferenda de retorno à natureza, pedindo que transmute o negativo em positivo. 2. Oferenda de gratidão a Santo Antônio Maria Claret. Objetivo: honrar a memória do santo, pedir a sua intercessão para discernimento, força de vontade e proteção contra adversidades. O que precisará? Uma vela branca ou azul, um copo de água fresca, uma imagem ou medalha de Santo Antônio Maria Claret, se tiver, um pedaço de papel e uma caneta. Quando e como conduzir? Este ritual pode ser feito a qualquer hora do dia, mas é especialmente potente pela manhã, ao iniciar o dia, ou à noite, antes de dormir. Encontre um local tranquilo e limpo. Acenda a vela branca ou azul, simbolizando a pureza e a espiritualidade. Coloque o copo de água e a imagem do santo, se tiver, por perto. No papel, escreva a sua prece ou o seu pedido, especificando o que busca: clareza para uma decisão, força para superar um desafio, proteção contra calúnias ou adversidades. Feche os olhos, concentre-se na chama da vela e visualize a energia do santo a envolvê-lo. Recite a sua prece em voz alta, com fé e devoção. Texto do encantamento. Prece. Ó Santo Antônio Maria Claret, homem de fé e de discernimento, intercede por mim perante o divino. Ilumina o meu caminho, fortalece a minha vontade e protege-me de todo o mal visível e invisível. Que a tua sabedoria me guie e a tua coragem me inspire. Que assim seja. O que fazer? Depois, deixe a vela queimar até ao fim, sempre em segurança. Beba a água consagrada, visualizando-a a purificar o seu corpo e alma. Guarde o papel com a prece num local seguro, como um livro de orações ou uma caixa especial, até que o seu pedido seja atendido. Quando for atendido, queime o papel e sopre as cinzas ao vento em sinal de gratidão. 3. Preparação de um amuleto de proteção de outono. Objetivo: criar um talismã pessoal para se proteger das energias negativas e atrair a sorte durante o período do outono e inverno, especialmente potente neste dia de fragilidade entre os mundos. O que precisará? Um saquinho de tecido pequeno, preferencialmente verde ou castanho, um ramo pequeno de arruda seca, 3 grãos de sal grosso, uma pequena pedra de olho de tigre, se tiver, ou outra pedra de proteção como ônix, uma folha seca de carvalho ou louro. Quando e como conduzir? Este amuleto deve ser montado no final da tarde ou à noite do dia 24, sob a luz da lua, se visível, ou sob a luz de uma vela. Comece por purificar todos os elementos, passando-os ligeiramente pelo fumo do incenso de alfazema e alecrim, do ritual anterior, ou por uma vela acesa. Coloque cuidadosamente a arruda, o sal grosso, a pedra e a folha seca dentro do saquinho. Enquanto os coloca, concentre-se na sua intenção de proteção e sorte. Sinta a energia de cada elemento a combinar-se para formar uma barreira protetora. Feche o saquinho com um nó firme. Texto do encantamento. Para carregar: arruda,
pedra, sal e folha, a ti confio a minha escolha. Que me guardes do perigo, que afastes o inimigo, proteção e sorte de toda a má sorte. Assim é, assim será. O que fazer? Depois, leve o amuleto sempre consigo, no bolso, na carteira, ou coloque-o debaixo do travesseiro à noite. Renove as suas intenções para o amuleto a cada mudança de lua, ou sempre que sentir necessidade. Uma vez por ano, preferencialmente no próximo 24 de outubro, desfaça o amuleto e devolva os elementos à terra, agradecendo a sua proteção e criando um novo. Culinária da alma. As tradições gastronômicas do 24 de outubro. Neste dia de transição, a comida não é apenas sustento, é um ritual, uma forma de honrar a terra e as colheitas que nos alimentam. A gastronomia do 24 de outubro está profundamente ligada aos frutos do outono, simbolizando a fartura e a preparação para o inverno. As castanhas são as rainhas da mesa, assadas em lume brando, cozidas ou em sopas cremosas, são um alimento reconfortante que evoca a partilha e a reunião familiar. A sua casca robusta e o interior nutritivo simbolizam a proteção e a força para enfrentar os tempos mais frios. É tradição reunir a família à volta do lume para assar castanhas, contando histórias e fortalecendo os laços. Outro alimento-chave são os cogumelos selvagens, colhidos nos bosques, se a sorte o permitir. Risotos, guisados ou simplesmente salteados com alho e salsa, os cogumelos representam a riqueza oculta da floresta e a conexão com a natureza. A sua aparição sazonal é celebrada como um presente da terra, um reforço da abundância. E claro, o vinho novo. Resultado da vindima recente, é provado neste dia, ainda em processo de fermentação. Simboliza a vida nova, a renovação e a esperança. É um brinde à colheita e aos ciclos da vida, partilhado com moderação, mas com alegria, antecipando o vinho que estará pronto em São Martinho. Estes pratos, mais do que alimentar o corpo, nutrem a alma, ligando-nos aos ritmos ancestrais da terra e à generosidade do outono. E agora, a parte mais crucial deste nosso encontro. Aquilo que os antigos nos advertiam com seriedade. As ações que podem abrir portais indesejados e atrair infortúnios. Os principais proibidos do dia do véu tênue. O que nunca deves fazer no 24 de outubro. Advertências e consequências. Este é um dia em que a imprudência pode ter repercussões duradouras. Os véus são finos e as energias estão em fluxo. Desrespeitar estas proibições não é apenas má sorte, é um convite aberto ao desequilíbrio e à má fortuna. Ouçam com atenção. Proibições domésticas e pessoais. 1. Não varra a casa. Depois do pôr do sol. Varrer a casa após o crepúsculo neste dia é considerado um ato de varrer a sorte para fora do lar. Na visão ancestral, o anoitecer é quando as energias do dia se recolhem e as energias noturnas começam a emergir. Varrer neste período significa remover, simbolicamente, as bênçãos e a prosperidade que se acumularam durante o dia, abrindo espaço para a escassez e a má sorte. Consequência: poderá experienciar perdas financeiras inesperadas ou uma sensação de vazio no lar, como se algo valioso tivesse sido retirado. 2. Não corte o cabelo ou as unhas. Cortar o cabelo ou as unhas no 24 de outubro é estritamente proibido. Partes do corpo são consideradas extensões da nossa energia vital. Ao cortá-las neste dia de instabilidade energética, corremos o risco de enfraquecer a nossa aura, tornando-nos mais vulneráveis a doenças, inveja e influências negativas. Simbolicamente, é como cortar a sua conexão com a saúde e a vitalidade. Consequência: problemas de saúde súbitos, fadiga inexplicável, ou um período de baixa energia e má disposição. Pode também atrair comentários maldosos ou inveja. 3. Não deixe louça suja na pia. Durante a noite, deixar pratos sujos na pia após o jantar é um convite para que espíritos de escassez
se alojem na sua casa. A desordem e a sujidade, especialmente na cozinha, o coração do sustento familiar, atraem energias negativas e parasitas espirituais. A crença é que a sujidade atrai a miséria e a desgraça. Consequência: dificuldades financeiras recorrentes, discussões familiares relacionadas com dinheiro ou a sensação de que nada rende em casa. 4. Não comece projetos novos de grande escala. Iniciar algo significativo como a construção de uma casa, um grande negócio ou um novo relacionamento neste dia é desaconselhado. As energias do 24 de outubro são de transição e incerteza, e qualquer iniciativa importante neste período pode estar fadada ao fracasso ou a enfrentar obstáculos inesperados e insuperáveis. É um dia para terminar o que foi começado, não para iniciar. Consequência: o projeto estará amaldiçoado com contratempos, perdas financeiras ou desentendimentos entre os envolvidos, culminando num possível abandono ou fracasso completo. 5. Não fofoque ou espalhe rumores. A palavra tem poder, e neste dia, esse poder é amplificado. Fofocar ou falar mal dos outros atrai negatividade para si mesmo e para o seu entorno. As palavras negativas criam vibrações densas que podem facilmente virar-se contra quem as proferiu. É um dia para purificar a fala. Consequência: verá a sua reputação manchada por falsos rumores, sofrerá com calúnias ou experimentará desentendimentos graves com amigos e familiares, perdendo a sua confiança e paz de espírito. Proibições financeiras e de prosperidade. 6. Não empreste dinheiro, nem peça empréstimos. Evite qualquer transação financeira de empréstimo ou pedido de empréstimo. Emprestar dinheiro neste dia significa dar a sua sorte para o outro, enquanto pedir emprestado pode significar contrair dívidas kármicas que serão difíceis de saldar. A energia financeira está em suspensão. Consequência: perderá o dinheiro emprestado ou terá grandes dificuldades em recuperar aquilo que deu. Se pedir emprestado, a dívida pode tornar-se um fardo pesado, com juros inesperados ou problemas na sua devolução, perpetuando um ciclo de escassez. 7. Não gaste dinheiro em luxos ou coisas desnecessárias. Gastos impulsivos ou em itens de luxo são um sinal de desrespeito pela abundância. Neste dia, a energia pede moderação e prudência. Desperdiçar recursos é um convite à escassez. Consequência: terá problemas financeiros inesperados, como contas por pagar ou reparações urgentes, que o obrigarão a apertar o cinto. Poderá também perder o que comprou ou sentir-se insatisfeito com a compra. Proibições sociais e espirituais. 8. Não deixe a porta de casa aberta ou destrancada por longo tempo. Uma porta aberta é uma entrada para tudo, bom e mal. Neste dia, com os véus finos, a porta de casa deve ser um portal seguro. Deixar a porta aberta ou destrancada por tempo prolongado é como convidar a entrada de energias negativas, espíritos errantes ou mesmo a má sorte para dentro do seu espaço sagrado. Consequência: a sua casa pode ser visitada por presenças indesejadas, sentirá um frio inexplicável ou uma atmosfera de opressão, e a segurança familiar poderá ser comprometida, tanto a nível material como espiritual. 9. Não discuto com idosos ou pessoas sábias. Discutir ou desrespeitar os mais velhos é atrair a maldição dos ancestrais. Os idosos são portadores da sabedoria e da memória coletiva. Atacar um idoso neste dia é uma afronta às raízes, à tradição e à bênção dos antepassados, que podem retirar a sua proteção. Consequência: enfrentará grandes dificuldades para encontrar soluções para os seus problemas, sentirá um peso no seu caminho e poderá sofrer com a falta de apoio quando mais precisar, pois terá quebrado a corrente da sabedoria. 10. Não ignore os sinais ou presságios. Negar ou desvalorizar as primetas e os sinais que o universo lhe envia neste dia é uma forma de arrogância espiritual. Os sinais são alertas,
Ignorá-los é caminhar cegamente para o perigo. Consequência: poderá cometer erros graves, perder oportunidades valiosas ou ser surpreendido por infortúnios que poderiam ter sido evitados, pois o universo tentou avisá-lo e foi ignorado. O 24 de outubro é, portanto, um dia de vigilância, de respeito e de conexão. Ao honrar as tradições e ao evitar os proibidos, não estamos apenas a seguir superstições, estamos a alinhar-nos com os ritmos ancestrais da terra e do céu, protegendo o nosso caminho e abrindo-nos para as bênçãos que o universo tem para nos oferecer. Que a sabedoria dos antigos vos guie, e que a luz de Santo Antônio Maria Claret ilumine os vossos passos. Protejam-se, honrem o passado e preparem-se para os segredos que o amanhã nos trará. Até breve, exploradores do mistério.